Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Imagine uma época antiga, onde o povo de Israel se encontrava em meio a uma encruzilhada espiritual e política. Era um tempo de incertezas, onde tradições milenares começavam a ser desafiadas por influências externas e por uma crescente ansiedade sobre a verdadeira identidade do povo escolhido por Deus. Nesse contexto de turbulência e transformação, surgiu um grupo que se autodenominava os fariseus. Os fariseus não eram apenas um grupo religioso comum. Eles eram homens profundamente devotos à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que acreditavam conter a chave para a verdadeira santidade e pureza. O próprio nome fariseu vem do hebraico perushim, que significa separados. E separados eles eram, tanto em sua maneira de viver quanto em sua crença de que deveriam manter uma distância rigorosa de tudo que fosse impuro ou contrário à lei de Moisés. O surgimento dos fariseus foi uma resposta ao que eles viam como a decadência moral e espiritual de sua época. Eles olhavam ao redor e viam que muitos dos seus compatriotas haviam cedido às influências pagãs dos povos ao redor. O helenismo, com suas ideias e costumes estrangeiros, estava se infiltrando nas práticas judaicas, ameaçando a pureza do que significava ser um verdadeiro adorador de Deus. Com suas longas túnicas, sua observância meticulosa das leis e sua aparência austera, os fariseus se destacavam na sociedade judaica. Eles eram vistos como os guardiões da fé, aqueles que não apenas conheciam a lei, mas a viviam de maneira exemplar. Para muitos, os fariseus representavam o ideal do que significava ser fiel a Deus, uma luz em meio à escuridão moral que parecia envolver o mundo à sua volta. Porém, essa separação que eles defendiam tão fervorosamente não era apenas física ou cultural, era também espiritual. Os fariseus acreditavam que a única maneira de agradar a Deus era através da obediência rigorosa à lei, sem desvios, sem concessões. E assim, eles se dedicaram a um estudo minucioso das Escrituras, procurando em cada versículo, em cada mandamento, a orientação para viver uma vida irrepreensível. Mas à medida que esse grupo crescia em número e influência, algo mais profundo começou a se formar em seu seio. Aquela separação, que no início era um símbolo de devoção, começou a tomar outra forma. Uma forma que, com o tempo, traria sérias consequências. Eles estavam se separando, não apenas dos costumes pagãos, mas também de seus próprios irmãos, aqueles que não podiam ou não queriam seguir o caminho rígido que os fariseus traçavam. E assim, com o passar dos anos, os fariseus se tornaram uma força poderosa dentro da sociedade judaica, reverenciados por muitos, temidos por outros, mas sempre comprometidos com a sua missão de preservar a santidade de Israel. Este era o início de uma jornada que levaria a questionamentos profundos sobre a natureza da verdadeira fé e espiritualidade. Com o passar do tempo, os fariseus começaram a ganhar mais e mais adeptos. Sua mensagem de pureza e devoção ressoava em um povo que, cansado da opressão e da influência estrangeira, buscava um retorno às raízes, ao que consideravam a verdadeira essência de sua fé. As sinagogas, onde os fariseus ensinavam, se tornaram locais de grande aprendizado e influência, e sua interpretação da Torá começou a moldar a vida cotidiana de muitos judeus. A vida dos fariseus era marcada por um rigor extremo. Eles se dedicavam a um estudo contínuo das Escrituras, analisando cada detalhe, cada nuance das leis de Deus. E de suas reflexões emergiram não apenas ensinamentos espirituais, mas também um complexo sistema de regras e tradições que visavam garantir que todos os aspectos da vida fossem vividos em conformidade com a vontade divina. Essas regras cobriam tudo, desde a maneira de vestir, os alimentos que poderiam ser consumidos, até como deveriam ser realizados os atos de devoção. Para os fariseus, não bastava obedecer aos 10 mandamentos ou às grandes leis da Torá. Cada pequena lei, cada detalhe, era igualmente importante. Eles acreditavam que, ao seguir esses preceitos minuciosamente, estariam construindo uma barreira contra o pecado e, assim, aproximando-se de Deus. Mas, à medida que a popularidade dos fariseus crescia, algo mais sutil começou a emergir: um senso de orgulho em sua própria santidade. Afinal, eles se diferenciavam não apenas pela observância da lei, mas por uma observância que parecia ir além do que a maioria estava disposta ou era capaz de seguir. E com isso, os fariseus começaram a se ver como os verdadeiros eleitos, aqueles que estavam mais próximos de Deus,
enquanto os outros, que não conseguiam seguir suas rigorosas práticas, eram vistos com certo desdém. Esse orgulho, inicialmente disfarçado de devoção, começou a se manifestar em atitudes de superioridade. Os fariseus passaram a se separar não apenas dos pagãos, mas também de seus próprios irmãos judeus, que não viviam de acordo com as mesmas regras. Era como se a pureza que tanto buscavam tivesse criado uma barreira, não só entre eles e o mundo exterior, mas entre eles e os outros filhos de Israel. Enquanto isso, a sociedade judaica, influenciada por sua liderança, começou a internalizar essas práticas. As pessoas olhavam para os fariseus e viam neles um modelo a ser seguido, mas também sentiam o peso da exigência que esse modelo impunha. Havia uma tensão crescente entre a necessidade de viver segundo as leis divinas e a dificuldade de alcançar os padrões que os fariseus estabeleciam. Para muitos, a vida se tornou uma busca incessante por conformidade, por medo de serem julgados ou, pior, excluídos da comunidade dos puros. Os fariseus, em sua devoção, começaram a criar tradições que, com o tempo, foram elevadas ao mesmo nível da própria Torá. Essas tradições se tornaram um fardo para o povo comum, que lutava para cumprir as expectativas impostas por seus líderes espirituais. E assim, o que começou como uma busca genuína pela santidade, lentamente começou a se transformar em um sistema de legalismo que dividia o povo e plantava sementes para futuros conflitos. E foi nesse cenário de crescente tensão e polarização espiritual que os fariseus se estabeleceram como uma força poderosa, mas também como uma classe distante, cuja santidade muitas vezes parecia inacessível ao judeu comum. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um novo mestre surgiu entre o povo, alguém que falava com uma autoridade diferente, uma voz que não ecoava apenas das Escrituras, mas que parecia emanar diretamente do coração de Deus. Esse homem era Jesus de Nazaré, um carpinteiro humilde, que aos poucos começou a atrair multidões com suas palavras de vida, compaixão e sabedoria. Os fariseus, que tanto prezavam pela pureza da lei, logo começaram a prestar atenção a Jesus. No início, alguns o viram como mais um rabino itinerante, talvez até como alguém que pudesse contribuir para a sua missão de elevar a santidade do povo. Mas à medida que Jesus falava, à medida que ensinava, suas palavras começaram a soar como um desafio direto ao modo de vida que os fariseus defendiam com tanto fervor. Os encontros entre Jesus e os fariseus rapidamente se tornaram tensos. Em várias ocasiões, Jesus os confrontou, não apenas em suas práticas, mas na essência de sua espiritualidade. Ele observava suas orações públicas, seus jejuns rigorosos e seus longos discursos sobre a lei, e enxergava algo que os outros não viam, uma hipocrisia disfarçada de devoção. Jesus não criticava a lei em si, mas a maneira como os fariseus a aplicavam, transformando-a em um peso insuportável para o povo e em um símbolo de orgulho pessoal. Em uma dessas ocasiões, Jesus contou uma parábola que atingiu o coração da questão. Ele falou sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles, um fariseu, agradecia a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e por seguir rigorosamente todos os mandamentos. O outro homem, um cobrador de impostos, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu. Ele simplesmente batia no peito, pedindo misericórdia, pois sabia que era um pecador. Jesus concluiu a parábola dizendo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu, quem saiu justificado de Deus. Essa história cortou fundo. Jesus estava expondo uma verdade dolorosa, que a verdadeira espiritualidade não se baseia em um cumprimento exterior da lei, mas em um coração humilde e contrito. Para os fariseus, isso foi um golpe devastador. Eles, que se orgulhavam de sua pureza e dedicação, agora se viam expostos como hipócritas, como homens mais preocupados com a aparência do que com a essência. A cada confronto, a tensão entre Jesus e os fariseus aumentava. Eles questionavam sua autoridade, testavam seu conhecimento da lei, procuravam por qualquer erro que pudessem usar contra ele. Mas Jesus continuava a desafiá-los, não com ira, mas com uma verdade inabalável que ressoava no coração daqueles que o ouviam. Ele falava de um reino de Deus que não estava baseado em regras e tradições humanas, mas em amor, misericórdia e justiça. Esse conflito revelou uma crise de identidade entre os fariseus. O que significava realmente seguir a Deus? Será que toda a sua devoção, toda a sua separação estava baseada em algo superficial? As palavras de Jesus os obrigavam a olhar para dentro de si mesmos e confrontar o abismo entre a imagem que projetavam e a realidade de seus corações.
Porém, em vez de aceitar essa introspecção e transformação, muitos fariseus endureceram seus corações. Eles viram em Jesus uma ameaça, alguém que poderia destruir o sistema que tanto se esforçaram para construir. A partir desse momento, a resistência a Jesus se tornou uma questão de preservação, tanto de sua influência quanto de sua identidade. Eles começaram a tramar contra ele, determinados a silenciar a voz que com tanta clareza apontava suas falhas. E assim, o tempo passou, e a tensão entre os fariseus e Jesus alcançou seu ápice. Determinados a manter sua posição e proteger a tradição que construíram, os fariseus se uniram a outros líderes religiosos e políticos para planejar a captura e morte de Jesus. Eles acreditavam que, ao eliminá-lo, estariam preservando a pureza da fé e a estabilidade de seu povo. Mas o que eles não podiam prever era o impacto que esse ato teria no curso da história. A morte de Jesus, em vez de apagar sua mensagem, a espalhou com uma força que ninguém poderia deter. Seus discípulos continuaram a pregar sobre o reino de Deus e logo a mensagem de amor e redenção começou a se espalhar por todo o mundo conhecido. O cristianismo nascia e, com ele, uma nova forma de compreender a relação entre Deus e a humanidade. Os fariseus, que por tanto tempo tinham se esforçado para preservar a lei, começaram a ver sua influência diminuir à medida que o cristianismo ganhava força. Seus ensinamentos ainda eram respeitados e seguidos por muitos judeus, mas a rigidez que outrora os definia começou a parecer menos relevante em um mundo que se abria para uma compreensão mais ampla e inclusiva da espiritualidade. Com o tempo, a própria imagem dos fariseus se tornou ambígua. Por um lado, eles eram lembrados por sua dedicação fervorosa à lei e por sua tentativa de proteger o judaísmo de influências externas. Por outro, ficaram marcados como o exemplo clássico da hipocrisia religiosa, daqueles que se apegavam às aparências e ao formalismo, mas que falhavam em compreender a verdadeira essência da fé. Esse legado duplo dos fariseus nos oferece uma reflexão profunda. Eles começaram com um desejo genuíno de viver uma vida santa e dedicada a Deus, mas, ao longo do caminho, perderam de vista a essência do que estavam buscando. Sua história nos lembra que a devoção sem humildade pode facilmente se transformar em orgulho, que a busca pela pureza pode se tornar um fardo e que, no fim das contas, a verdadeira espiritualidade não se encontra na obediência cega a regras, mas em um coração que busca a Deus com sinceridade e compaixão. E assim, a história dos fariseus nos deixa com uma lição duradoura: a importância de sempre examinar nossos motivos, de não nos perdermos na superfície das coisas e de lembrar que por trás de toda lei, por trás de toda tradição, está o chamado para amar a Deus e ao próximo com toda a sinceridade de nosso ser. A verdadeira fé é vivida não apenas nas palavras que pronunciamos ou nas ações que exibimos, mas na humildade de um coração que reconhece sua própria fragilidade e busca, acima de tudo, a graça e a misericórdia que só Deus pode conceder.